Olá, bem-vindo de volta, bem-vinda de volta. Na aula passada, semana passada, né, a gente começou com a retomada do semestre letivo e com leituras de textos, com um pouco de revisão, né, do que a gente já tinha visto lá nas primeiras semanas, nos primeiros dias de aula, e que na verdade foi um momento muito breve, né, dessas primeiras semanas de aula, a gente teve poucos contatos. Então, por isso mesmo, tivemos que fazer aí uma revisão sobre o que foi visto para que a gente retomar agora e dar continuidade. E aí, para essa retomada, eu coloquei aí o primeiro capítulo do livro, que é o Gestão de Operações e Serviços, que é o livro que é a base do que a gente vai fazer daqui para frente. E a minha sugestão é que você faça uma leitura desse livro, desse primeiro capítulo do livro, que está disponível. Não precisa ler, tem alguns casos no livro, não precisa ler os casos, lê só a teoria mesmo. E a gente faz uma introdução ao que é a gestão de serviço, o que é serviço, principalmente. O serviço tem algumas características importantes que são diferentes das características de produção de bens, de produtos, né? E aí ele faz essa caracterização e fala um pouco sobre a gestão de serviço, que é uma parte introdutória, e aí tem uns estudos de caso, alguns causos, algumas histórias, você não precisa se preocupar de ler esses textos não, a gente vai trabalhar mais na questão conceitual. E nós vamos trabalhar muito com casos mais atuais, porque os casos do livro, alguns já são antigos e já não fazem muito sentido. Então eu vou trazer textos extra, né, textos da imprensa, coisas mais recentes, como exemplos para a gente entender os conceitos que são apresentados lá no livro. Então nós fizemos lá atrás, na primeira semana, eu pedi para você assistir de novo, não sei se a aula do professor Marcelo Nasser, em que ele fala de transformação digital, porque falar de serviços hoje e falar de gestão de serviços passa obrigatoriamente pela transformação digital. Passa por uma digitalização da economia, que a gente pode até chamar de economia digital, onde a gente é um cenário em que vivemos hoje, e pela digitalização do serviço. E por isso mesmo eu coloquei duas matérias para você ler na semana passada, uma sobre a digitalização no Brasil. Na verdade, aquele é o site do governo, então ele faz uma propaganda como se o governo tivesse começado a fazer essa digitalização de 1 ano e meio para cá, não é verdade. Essa digitalização começou há muito mais de 10 anos, mas logicamente que a pandemia, a crise que vivemos, ela acelerou enormemente essa digitalização e hoje, dentro de um censo que foi feito no ano passado, que o governo federal prestava diretamente ao cidadão aproximadamente 1.700 serviços públicos oferecidos para o cidadão, mais da metade deles hoje são oferecidos online, de forma digital, através de websites, de aplicativos, de alguma forma, você não precisa se dirigir até um órgão do governo para ter acesso a esse serviço. Isso, obviamente, tem um benefício enorme para a sociedade, com relação à diminuição do custo da prestação desse serviço. Lógico que não pode perder de vista a qualidade, e aí por isso a gente vai estudar bastante a questão da gestão de serviços, porque existe aí um trade-off, né, um equilíbrio que tem que existir entre custo e qualidade. Você não pode só entregar, né, reduzir custos sem pensar, ou pensar em que isso vai promover uma precarização da qualidade dos serviços, porque é exatamente o contrário que a gente busca. É uma eficiência maior com qualidade maior, qualidade percebida tanto pelo usuário, cidadão, usuário de serviço, quanto pela própria gestão do serviço, que enxerga uns processos mais seguros e com maior qualidade. Então, para isso, a gente tem que trabalhar aplicar muito conhecimento, muito método, para poder criar e gerir e melhorar os serviços que a gente já tem, ao invés de promover o contrário, que é uma precarização. Bom, isso é um desafio, né? Todo trade-off é um desafio, porque você tem que mexer com variáveis que muitas vezes elas estão inversamente relacionadas. Quando aumento a qualidade, muitas vezes eu não consigo reduzir o custo, eu vou aumentar também o custo. E se eu estou buscando a redução do custo, eu não posso perder a qualidade, então existe aí um desafio de equilibrar esses dois elementos, as duas variáveis. Não é só o custo e a qualidade, existem outras variáveis envolvidas também, o próprio tempo, né, o tempo para entrega do serviço, o escopo, que é a quantidade de serviços que eu ofereço, tudo isso são variáveis que fazem parte desse equilíbrio, e o bom gestor é aquele que consegue atingir o equilíbrio, que consegue entender quais são as concessões que você tem que fazer de um lado para conseguir os benefícios do outro, dentro de um equilíbrio que entregue realmente serviço de qualidade a um custo justo para a sociedade. E aí a matéria do governo brasileiro fala sobre a digitalização de mais de 800 serviços públicos no Brasil
no ano passado para cá, realmente, né, há uma aceleração por causa da pandemia, até por questão de segurança da sociedade e segurança do prestador de serviço. Mas outros países menores, né, e menos ricos do que nós, como a Estônia, por exemplo, conseguiram 100% da digitalização dos serviços públicos. E aí é muito interessante, tem um texto para você ler, possivelmente você deve ter dado uma olhada. Nesse texto se fala sobre o que é essa digitalização e em quais os setores. Na verdade, são todos os setores que eles conseguiram, setores do Serviço Público Federal, eles conseguiram fazer essa digitalização. A Estônia é um exemplo para o mundo hoje em dia. Inclusive, você pode ter uma cidadania estoniana, sei lá, sem nunca ter ido lá. Você pode pedir a sua cidadania na Estônia, fazer todo o processo online e conseguir ser um cidadão virtual. É uma classe diferente de cidadão. Mas com isso você pode fazer negócios, abrir empresa, pode fazer uma série de transações financeiras, né, e de transações comerciais na Estônia sem estar lá. Ou seja, o país se abriu digitalmente, virtualmente para o mundo, sem, na verdade, abrir as suas fronteiras físicas, o que dentro de um momento de pandemia faz muito sentido. Mas quando eles começaram a pensar nisso, não fazia sentido nenhum no passado. Hoje são um exemplo, né, de digitalização dos serviços e com qualidade, porque conheço várias pessoas que trabalham lá, inclusive ex-alunos meus estão trabalhando lá hoje, na área de TI, na área de computação, e é uma área que cresceu absurdamente, porque a gente fala em digitalização de economia, você tem que ter muita gente boa para desenvolver as soluções, desenvolver as ferramentas que vão digitalizar. Então eles têm uma demanda enorme por profissionais da área de tecnologia da informação e estão importando esses profissionais do mundo inteiro, inclusive do Brasil, inclusive de Varginha. Gente que está lá na Estônia fazendo esse processo de transformação digital. Isso não pode acontecer só lá, logicamente. A gente tem que aprender com os bons exemplos, com as boas práticas e aplicar esse mesmo conhecimento aqui. Então nós vamos continuar falando sobre transformação digital. Essa semana não tem slides, é só essa aula, porque eu vou apresentar o conteúdo que está no capítulo 1 do livro do Clark Johnston, que é o livro de gestão de operações de serviço, na próxima aula. Então a minha recomendação é que você leia primeiro esse primeiro capítulo, e aí na próxima aula nós vamos trabalhar explicando o que está lá, e tirando as dúvidas. Além disso, teremos plantão, né, um plantão de atendimento online para tirar dúvidas. Não é a aula vai ser sempre gravada, né, por questão de facilidade de acesso, não ser obrigado a estar disponível, né, online naquele horário para poder assistir. Mas eu, uma vez por semana, estarei na segunda-feira, às 19 horas, estarei online para tirar dúvidas sobre as leituras, sobre as aulas, sobre os slides, dentro de um link do Zoom que está aqui logo abaixo, aí, na observação dessa atividade 4. Então, o que a gente teve, né, como visão, né, de transformação digital é uma videoaula, 2 textos, né, que eu passei para leitura. Vou passar agora uma nova videoaula também, né, dentro do mesmo tema, com outro professor, para vocês terem esse acesso. Essa semana é só isso, leitura de um capítulo de livro e assistir uma videoaula de 40 minutos, né, não é a minha, além essa aqui é uma aulinha de 10 minutos. 10? Quanto tempo deu? 8 minutos? Muito pouco. E a outra aula um pouco mais longa, e na próxima semana, então, aí teremos a explicação desse primeiro capítulo do Clark Johnston. Também coloquei aqui no Moodle a descrição de quais serão as nossas atividades até o final desse período, que termina em 24 de outubro, e não detalhadamente, né? E depois colocaremos as informações sobre como é que será feita a avaliação. A frequência é feita, né, a partir da interação de você com o conteúdo, certo? Então vamos lá, vou encerrar por aqui e coloco uma videoaula, mais um capítulo do livro e mais a programação da nossa atividade, né, de regime especial até outubro. Está tudo disponível aqui no Moodle e a gente se vê na semana que vem. Lembrando-se, então, segunda-feira, 19 horas, estarei online para atendimento de tira dúvida. Tá joia? Até lá!